Olá, meus amigos, muito bom dia. Neste vídeo eu estou dando sequência ao tema relacionado à ação monitória. Aqui eu trato da parte 2, em que eu abordo a defesa do réu, os embargos, a ação monitória e algumas questões específicas relacionadas também ao tema. Sempre lembrando que junto com o nosso vídeo no YouTube, quem nos assiste pode também acessar a sinopse por escrito daquilo que nós falamos aqui, um roteiro, que bastando clicar no link que aparece aqui na parte descritiva do vídeo. Certo, meus amigos? Então, no vídeo anterior nós já tratamos de alguns aspectos introdutórios, uma noção mais geral. Falamos também da petição inicial, da tutela de evidência e da citação. Então agora eu começo a falar a respeito da defesa do réu, da defesa do requerido na ação monitória. O prazo para ele exercer a sua defesa é de 15 dias a partir da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, ou do prazo do edital. Então, neste prazo de 15 dias, outorgado à defesa do réu, o que poderá ocorrer? O que poderá o réu fazer nestes 15 dias? Primeira hipótese é a de cumprimento da obrigação. O réu vai lá e cumpre a obrigação com o pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa em favor do advogado da parte autora. Então essa é a primeira possibilidade, o cumprimento da obrigação com o pagamento destes honorários advocatícios. Esta hipótese ela está contemplada no artigo 701, caput do CPC 15. O réu também tem uma outra possibilidade, que é o reconhecimento da obrigação, depositando ele, réu, 30% do valor correspondente à sua obrigação e solicitando o parcelamento do restante em 6 parcelas mensais, sobre as quais incide correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme está previsto lá no artigo 916 do CPC, e que é aplicável essa possibilidade pela previsão contida no parágrafo 5º, também do artigo 701. Tá? É claro que essa segunda hipótese aqui, de pagamento, de reconhecimento com depósito de 30% do valor e mais o parcelamento em 6 parcelas mensais, ela diz respeito à hipótese de pagamento, de obrigação de pagar alguma coisa em dinheiro ou de restituir o valor de um determinado bem. Outra hipótese ainda é o transcurso, in albis, o transcurso em branco, sem resposta do prazo de defesa. Neste caso, então, o transcurso do prazo sem que o réu cumpra, reconheça ou embargue a ação monitória, vai gerar a constituição de pleno direito do título executivo extrajudicial, com base no cumprimento da obrigação ordenada, e esta previsão ela está no parágrafo 2º do artigo 701. Neste caso, então, de o réu não responder, não cumprir e não reconhecer a obrigação, deixando fluir in albis o prazo para sua resposta, gerando esse título executivo de pleno direito, então, vai se ingressar na fase de execução
na forma do cumprimento de sentença, lá nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC 15. Então, até agora, no prazo dos 15 dias, nós vimos que pode o réu cumprir a obrigação com o pagamento dos honorários, reconhecer a obrigação com o depósito de 30% e o parcelamento em até 6 vezes. O transcurso em branco, né? A expressão in albis quer dizer em branco, do prazo de defesa. Neste caso aí teremos a constituição do título executivo judicial. Ou o réu pode ainda também opor embargos à ação monitória, na forma que estabelece o artigo 702 do CPC. Poderá, então, embargar a ação monitória. O que pode ser alegado nos embargos do réu? Qualquer matéria possível ou passível de alegação no procedimento comum. Pode, em matéria da sua defesa, ao embargar a ação, ele pode trazer à colação qualquer matéria passível de ser alegada no procedimento comum. A inexistência da obrigação reclamada pelo autor, o fato, eventualmente, de já ter ela sido cumprida, o valor incorreto daquilo que está sendo postulado pelo autor. Tudo isso pode ser alegado em matéria de defesa. Isso está previsto, né? Qualquer matéria passível de alegação no procedimento comum, está prevista essa generalidade material no parágrafo 1º do artigo 702. Se o embargante se limitar apenas a contestar o valor, né, então deverá ele, embargante, informar o valor que ele considera correto. Isso está lá no parágrafo 2º do mesmo artigo 702. Então, se a defesa dele, os embargos dele apenas envolverem contestação do valor cobrado pelo autor, ele tem que obrigatoriamente informar qual o valor que ele considera correto e apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Ele tem que discriminar e atualizar a dívida, informando o valor que ele considera correto. Se não for pelo embargante, pelo réu, informado o valor e apresentado o demonstrativo, o que o juiz vai fazer? Ele vai rejeitar os embargos, se a contestação do valor for a única alegação, então ele rejeita os embargos, ou se além da contestação do valor tiver alguma outra alegação, com relação ao valor, ele não mais avalia a alegação de excesso. Se o autor ele não informar ou não apresentar o demonstrativo, o juiz ou ele rejeita os embargos, se só for a contestação do valor a matéria de defesa, ou ele não mais avalia a alegação de excesso, daí vai ficar somente limitado a uma outra alegação, se houver, certo? Isso com base no parágrafo 3º do mesmo artigo 702. Se o autor opõe os embargos, qual é o efeito que vai decorrer desta oposição de embargos? A suspensão da eficácia da tutela de evidência específica que tenha sido eventualmente concedida em favor do réu, em favor do autor, e da qual nós falamos no vídeo anterior, no vídeo número 1. Então, a tutela específica, diante da oposição dos embargos, a tutela de evidência, ela tem a sua eficácia suspensa até a decisão de primeiro grau. A decisão de primeiro grau fica a eficácia da tutela de evidência como título executivo judicial suspensa.
Isso está previsto, essa suspensão da eficácia está prevista no parágrafo 4º do artigo 702. Opostos os embargos, o autor terá 15 dias para responder aos embargos do réu, parágrafo 5º do artigo 702. Pelo parágrafo 6º, primeira parte, admite-se a possibilidade de reconvenção, né? Só que não cabe reconvenção de reconvenção. Então, se a opção for por reconvenção, ela é admitida, mas depois não será possível reconvir-se da reconvenção. Isso tudo está previsto no parágrafo 6º do artigo 702, a admissão da reconvenção na primeira parte e a impossibilidade de reconvenção da reconvenção na segunda parte do parágrafo 6º. A autuação dos embargos, em regra, ela se dá, meus amigos, nos mesmos autos da ação monitória. Porém, a critério do juiz, podem ser autuados os embargos em apartado, se eles forem parciais, se houver apenas um embargo parcial daquilo que foi pedido a título de pedido monitório. Então, neste caso, vai se constituir de pleno direito, quando os embargos são parciais, se constitui de pleno direito título executivo judicial no que diz respeito à parte incontroversa. A regra é expressa nesse sentido lá no parágrafo 7º do artigo 702. O autor cobrava 100. O réu embargou dizendo que 50 está certo, mas que outros 50 não são devidos. Então, com relação aos 50 que está certo, nos embargos do réu, ali nós já temos um título executivo judicial, por ser estes 50, então, ou ter esses 50 se tornado parte incontroversa. Essa é a regra do parágrafo 7º do artigo 702. A rejeição aos embargos, se a sentença depois for de rejeição aos embargos, então constitui-se de pleno direito o título judicial, vai se seguir na sequência então o cumprimento da sentença. Se os embargos do réu forem rejeitados, automaticamente a ação monitória ele estará acolhida, o pedido do autor estará acolhido, e aí se constitui título executivo judicial, de forma que segue-se o procedimento com o cumprimento da sentença, parágrafo 8º do artigo 702. Se os embargos, no entanto, forem acolhidos, nós teremos como consequência a procedência da inicial da ação monitória quanto àquilo que, dentro dos embargos, foi acolhido. E aí, obviamente, que em relação àquilo que for acolhido, sendo improcedente a ação monitória, não teremos, por óbvio, título executivo naquilo que não foi acolhido por terem sido procedentes os embargos. O recurso cabível será tanto no acolhimento quanto na rejeição dos embargos. O recurso cabível é apelação, lá com base no parágrafo 9º do artigo 702. Agora tem ainda, para complementar, meus amigos, algumas questões específicas relativas à ação monitória. Primeiro, a ação monitória contra a fazenda pública. Essa possibilidade é prevista de forma expressa pelo parágrafo 6º do artigo 700. E as regras, em princípio, elas são as mesmas de qualquer ação monitória, mas temos apenas um acréscimo contido lá no parágrafo 4º do artigo 701, que precisa ser observado. Se não forem apresentados embargos pela Fazenda Pública, naturalmente, precisa ser cumprido
o que está disposto no artigo 496 do CPC, que é o duplo grau de jurisdição obrigatório. Então existe o juiz, ele julga procedente a ação monitória pela inexistência de embargos, mas de qualquer forma tem que submeter isso a um recurso obrigatório, uma revisão obrigatória pelo segundo grau de jurisdição, por existir, neste caso, contra a Fazenda Pública especificamente, o duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme a regra do artigo 496, aplicável por força daquilo que diz o parágrafo 4º do artigo 701. Uma outra questão específica diz respeito à litigância de má-fé na ação monitória. Ela vai, quando houver o acolhimento de litigância de má-fé, vai implicar isso em multa de até 10% sobre o valor da causa. Essa regra está lá nos parágrafos 10 e 11 do artigo 702. Então, vai ser 10% do valor da causa se o litigante de má-fé, considerado de má-fé, for o autor, que propuser ação monitória indevidamente ou de má-fé. Então, se quem for considerado o litigante de má-fé for o autor da ação monitória, então 10% sobre o valor da causa em seu desfavor. Ou em desfavor do réu, que embargar a ação monitória também indevidamente ou de má-fé. Tá? Então, se houver condenação, se o juiz entender que tanto a propositura da ação quanto a oposição dos embargos, alguma delas tenha sido de má-fé, o juiz então arbitrará a respectiva condenação por litigância de má-fé em até 10% do valor da causa, em desfavor do autor ou em desfavor do réu, a quem ele entender que tenha sido, no caso concreto, litigante de má-fé. E, por fim, uma última questão específica com relação ao cumprimento de sentença, O cumprimento de sentença da ação monitória segue as regras gerais lá do título 2 do livro 1 da parte especial do CPC, os artigos 513 e seguintes, que trata exatamente do cumprimento de sentença. E o réu, que é o executado do cumprimento de sentença, ele pode ainda apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, lá com base no artigo 525 do CPC, porém ele não poderá repetir na impugnação matérias que já tenham sido discutidas em sede de embargos. Então, a impugnação dele ao cumprimento de sentença pode ser por qualquer outra coisa, exceto por matéria que já tenha sido discutida. Ele não pode ressuscitar uma matéria que já tenha sido vencida quando dá oposição de embargos. Certo, meus caros? Então, estas são as principais observações, claro que teria muito mais, mas são as principais observações acerca da ação monitória. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.